Mas 799, divididos em 10 vezes sem juros no cartão. Armário forte, multiuso, Turim, 2 portas, várias cores, de 13... Olha, ficou doido, Jorgão. De 329 por apenas 199 em 10 vezes sem juros no cartão. Kit cozinha forte Inovare, tem 4 portas, 3 gavetas, várias cores para você escolher, de 699 por 399 ou 10 vezes sem juros no cartão. Pensou móveis? Pensou Comercial São Jorge? Nessa eu boto fé. Comercial São Jorge, Rua General Osório 631, em frente à Igreja de São Benedito, fone 33764139. Também em Ibaté, Américo, Araraquara e mais 37 lojas em todo o interior do estado de São Paulo. 10h37, hora certa, Comercial São Jorge. Dudu Franjinha, um abraço para você, Dudu Franjinha. Obrigado, viu, pela audiência, querido. Um beijo para você, Dudu Franjinha, meu querido amigo. Gente, como havia prometido, já está aí na televisãozinha o nosso querido Eric Silva. As principais centrais sindicais do Brasil chamam amanhã, dia 31 de junho, para mais uma greve geral de trabalhadores. Está aqui comigo o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos Região, ligado à ACUT, o Eric Silva. Presidente, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Carlinhos. Vou tirar o óculos aqui, porque você fica colocando a gente nas mídias sociais aqui. Bom dia, Rony. Bom dia. Foi ao vivo, né? Bom, eu não estou acostumado com essas coisas, não. Ao vivo, para mim, é só assembleia, meu amigo. Tá bom. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia. Você sabe que eu passei a tarde do ontem pensando, né? Amanhã eu vou receber o Eric é meu amigo, mas nós temos alguns pontos discordantes, não é? Vários pontos discordantes, e isso é bom. Que há. Amanhã é dia 30, tá? Amanhã, mas eu falei errado? Dia 31. Eu falei dia 31? Obrigado, filho. O Carlinhos está colocando um dia a mais aqui em junho. E... Seria bom, viu, Carlinhos? Do jeito que a coisa anda, até que um dia a mais não ia ser ruim, não. E aí, meu querido Eric, eu fiquei pensando, puxa vida, amanhã eu vou conversar com meu amigo Eric. Temos divergências, né, em muitos assuntos, mas não é só eu, não, que divirjo de você. Várias pessoas mandaram um zap. Quando eu fiz aqui a propaganda, eu fiz a chamada na rede social da sua vinda aqui, nós tivemos mais protestos contra o movimento do que outra coisa. Fala aí sobre o sindicato e uma porção de coisas. Deixa eu encontrar aqui, que eu já entro nesse assunto. Bom, enquanto eu procuro aqui, fala aí para o Carlinhos Lima, por favor, e para os ouvintes que estão nos ouvindo, sindicatos envolvidos em São Carlos. Eu não tenho, falei esses dias, não tenho notícia ou não tenho manifestação. Na verdade, até tem o Sindicato Aeroviários, estava em dúvida se fazia e tal, mas disse que não faria. O restante dos sindicatos todo diz que fará o movimento amanhã. Até estava vendo... São Carlos tem químico, comércio... tem uma cacetada de sindicatos, né? mas os sindicatos que a gente mais conversa, né? Os comerciários, o Sindispan, os químicos, tem uma direção nova, companheirada lá do Flávio, Pardal, Rogério e tal. Nós temos o pessoal do Manuel, que é o Sintogasto, temos o vestuário, temos frentistas, se eu vou ficar relacionando aqui, vou esquecer de alguém, vou fazer alguma injustiça, mas tem um grupo de sindicatos todos esses que você lembrou, pelo menos? Nós temos conversado toda semana, pelo menos, né? Temos conversado toda semana, discutindo o que fazer nesse tema. E a questão é que a gente discute muito, né? Debate muito. As centrais discutem demais. Até agora a gente não achou um meio melhor de impedir essa barbaridade que é a reforma trabalhista, as barbaridades da reforma trabalhista e da reforma da Previdência. Eu até entendo as críticas, aceito, e eu acho que é importante debater o que você disse, nós temos divergência. E o problema do Brasil é justamente de gente que pensa diferente não conversar. Não é isso? O problema nosso é essa coisa da distância que vai se formando entre as pessoas, que é o problema, um dos grandes problemas do Brasil hoje, né? As pessoas divergem, mas tem que conversar para entender algo comum para o Brasil, propor algo comum para o Brasil que seja bom para todo mundo. Hoje está assim, quem tem mais força, quem tem mais poder, né, manda, e azar do resto. E o problema que está acontecendo agora é que quem tem mais poder e que está mandando é o Congresso Nacional, o Presidente da República, todos ilegítimos, que estão mandando, e o povo que não tem nada está se lascando. Até rimou, você viu?
ficou um negócio até interessante. Eu todas as manhãs, eu não faço meu texto à noite, eu faço pela manhã, sempre numa correria danada. Eu gosto de trabalhar Você está falando mais devagar hoje, mais calmo. Eu gosto de trabalhar sob pressão. É sério. Eu não. Quando eu chego aqui em cima da hora, atrasado, atropelado, parece que a coisa flui melhor. Então, eu gosto de trabalhar sob pressão. E hoje pela manhã, às 7h09 da manhã, eu escrevi um texto. O povo brasileiro preparava mais uma greve nessa sexta, dia 30, os motivos, segundo as centrais, pressão sobre o governo para não aprovação dos projetos que tratam CLT, aposentadoria, indireta já, tal, essas coisas todas. Sim. Desde 2013, já perdemos a conta de quantas greves tivemos. A mais recente, 28 de março, deixou um rastro de destruição e foi além do que podemos chamar de movimento democrático. 28 de março, rastro de destruição onde? Esses que tocaram fogo lá em Brasília, arrebentaram tudo. Não, isso foi no ato. Teve isso outro. Foi no dia 24 de maio. Você tem razão, eu tenho outro aqui. E lá eu estava lá e vi. Mas aí o Carlinhos Lima foi pesquisar e lembrou, meu querido Legal. Eric, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu, no dia 29 de setembro de 2004, mudanças na CLT, numa solenidade que ele recebeu a ordem do mérito judiciário. O Lula disse que é preciso que o país se ajuste às realidades contemporâneas, diferente do que existia nas décadas de 40 e 50. Já em 18 de maio de 2017, o presidente disse que o mundo do trabalho mudou e que não é possível o emprego ser regido pela lei de 43. Ele criticou a greve dos servidores públicos e defendeu, no dia anterior, no Conselho de Desenvolvimento Econômico, as reformas trabalhistas e previdenciárias. Então, o Lula não só defendeu a reforma trabalhista, como instalou o Fórum Nacional do Trabalho em 2003, que eu estava lá no Senai do Bom Retiro, em São Paulo. Estávamos lá, estava lá o subdelegado do trabalho que nós conhecemos, o Valério Morilas, pessoa respeitadíssima em São Carlos, na região, e pelo governo, e estavam empresários, inclusive, lá no Bom Retiro. Se começou e qual é a diferença daquele movimento do governo do Lula para o governo, para esse governo? Esse negócio começou lá com a Dilma e está agora com o brutal, porque lá qual é a diferença? Consenso. Lá você tinha governo, patrões, os interessados se reuniram, trabalhadores, isso que você quer dizer? Isso, era o Fórum Nacional do Trabalho. Chegou alguns consensos que foram implementados, por exemplo, a implementação das centrais, algumas outras, criação das centrais, acabar com a unicidade nas federações e confederações, chegou alguns consensos que foram implementados ao longo do tempo. É a lei das centrais de 2008. E poderia ter feito muito mais, eu concordo. E nós propusemos, nós metalúrgicos do Brasil, propusemos mudanças à CLT, que não foi possível ser implementadas, né? Não andaram, mas nós propusemos. Você conversou, inclusive, com um autor de um projeto desse, que foi o Sérgio Nobre, aqui, que ele propôs uma coisa que chamava Acordo Coletivo Especial. Então, tem coisas a se discutir. O que você quer dizer é o seguinte, com o governo Lula, as mudanças viriam muito mais de baixo para cima do que de cima para baixo? Claro. É isso que eu devo entender? Olha o modelo. Em 2003 se instala o Fórum Nacional do Trabalho. Salvo engano no ano, eu posso ter enganado um ano, que foi o primeiro ano do governo Lula, não me lembro. Procura, você é um cara muito conectado, antenado. O Fórum Nacional do Trabalho, que eu me lembro, foi em 2003. E aí você discutia lá com as três partes interessadas nesse processo. Muito bem. Agora, o governo, em alguns meses, mandou uma proposta de mudança da CLT para o Senado, para o Congresso Nacional, que continha 16 pontos de alteração da CLT. Eu posso errar esses números, porque cada hora que eu converso com alguém me dá uma análise diferente. Mas o que eu estudei do tema foram 16 pontos de alteração da CLT. O governo mandou, no final do ano passado, 16 pontos de alteração da CLT. Aí foi para um relator na Câmara. O relator, Rogério Marinho, deve ser o sujeito que mais entende de direito do trabalho na galáxia. Eu nunca tinha ouvido falar dele. Quem é o cara? Rogério Marinho, relator da reforma trabalhista no Congresso. Ele recebeu 16 e devolveu, esse é outro número que varia muito, mas mais de 100 pontos de modificação por conta e obra dele. Eu nunca tinha ouvido falar desse sujeito. É um sujeito que vive em relação ao trabalho todo dia, o dia inteiro.
Mas ele deve ser o cara mais entendido de direito do trabalho, de relação trabalhista da galáxia, do universo, porque ele conseguiu pegar uma proposta de 16 pontos e transformar em 100 e cacetada. Ok? 100 e cacetada. Uma pior do que a outra. Por exemplo, trabalho intermitente, colocar gestante, possibilitar a gestante trabalhar imposto em parcelar as férias, o 13º, o fundo de garantia, não, fundo de garantia não tem propósito de geração. A negociação, mudar a ordem da negociação, que hoje hoje nós temos a lei, a convenção coletiva, o acordo coletivo e o acordo individual. Hoje, ele inverteu essa pirâmide. Na proposta de reforma trabalhista, vale muito mais o acordo que você faz direto com o seu patrão do que a legislação. Como é que pode um negócio desse? Você tem poder de negociação direto com o seu patrão a ponto da lei não vale nada? Mas o século XXI, saindo lá dos anos 40 e anos 50, nós não estamos atrasados demais com essa CLT nossa, Depende que ela é muito atraso. mais favorável, ela é desfavorável ao patrão. Em vários pontos eu acredito que você o favorável e o desfavorável é o seguinte: o favorável é o seguinte, protege o trabalhador. O desfavorável, no discurso corrente hoje, quanto ele protege o trabalhador, ele é desfavorável. É desfavorável proteger o trabalhador hoje? Você pode discutir o seguinte: essa proteção do trabalhador, ela em alguns momentos ela engessa. Vou dar um exemplo. Ok. Vou dar um exemplo. A legislação tem uma cláusula pétrea lá, um termo de saúde do trabalho, que regula o horário de refeição. Tem que ser no mínimo de 1 hora. Então, o que transige, o que é menor do que 1 hora, não pode ser. Então, nós aqui em São Carlos, fizemos acordos de horário menor a partir de um decreto, uma portaria do Ministério do Trabalho, que perdeu efeito. O que valeu foi a lei, as empresas foram penalizadas e voltou para 1 hora. Atrapalha por quê? Atrapalha porque dá para comer em 45 minutos quando o refeitório é ali do ladinho. E isso faz com que o trabalhador tenha uma carga semanal menor. Ladinho, isso. Né? E a gente comprovava isso, o Ministério do Trabalho comprovava isso. Então, mas não podia valer porque a lei regulava 1 hora rigidamente. Então isso pode ter uma discussão, isso pode ter atrapalhado. Né? Então tem uma discussão a respeito disso. Então vamos mudar esse ponto? Vamos flexibilizar? Podemos. Com relação ainda à lei trabalhista, nós temos informações, e são informações boas, que dizem que todas as indenizações trabalhistas que pedem no Brasil, elas têm um custo menor do que a Justiça do Trabalho. Sabia disso? Eu já vi uma conta que o Moro já gastou para investigar o triplex que ele diz que é do Lula, dá para comprar 54 triplex. Não justifica, né? Não justifica. Quantas e quantas vezes a Polícia Federal não transportou Fernandinho Beiramar para lá e para cá? Olha, Carlinhos, a questão em aviões da Polícia Federal? Eu já falei isso aqui. Nós podemos discutir o que você quiser. Podemos discutir. O problema é que não tem discussão. Então, imposição de quem não entende nada. O senhor Rogério Marinho não entende coisa nenhuma de direito do trabalho, de relação do trabalho. Eu suspeito que ele não deve ter um registro em carteira. Como alguns dizem que é trabalhador, tem carteira de trabalho, vai ver se tem um registro nela lá. E aí vem propor e está lá mudança na legislação trabalhista. Certo? E aí contra o povo, porque o Congresso representa o povo. O povo brasileiro é contrário à reforma trabalhista. É contrário. Aí você pode dizer, mas vocês fizeram um discurso que eu fizemos, e ninguém convence o povo com bobagem. Ninguém convence o povo com besteira, você convence o povo com coisa real. A sabedoria popular é algo soberano, que eu respeito demais. Então, o povo é contrário à reforma trabalhista, é contrário à reforma da Previdência. O que é possível fazer, então? Vamos debater, construir um modelo que seja o adequado para o Brasil de 2017. Vocês da CUT já têm ideia do que poderia ser feito para que a gente não tenha essa expectativa tão ruim para daqui a 20, 30 anos com a Previdência Social? Vocês têm algo palpável, deputados ligados a vocês, senadores ligados a vocês, economistas ligados a vocês? Dá para fazer um programa que você não lasque o trabalhador de hoje e garanta o futuro dos que estão entrando no mercado de trabalho e que vão entrar ainda? Absolutamente. Você tem que ter desenvolvimento econômico, tem que ter emprego. Nós não tínhamos déficit da Previdência. O déficit da Previdência é uma bobagem, mas não vamos falar disso, não. Vamos considerar que seja algo de verdade, certo? Até 2 anos atrás não tinha déficit da Previdência.
com 6% de desemprego, com todo mundo empregado, não tinha déficit nenhum. O que gera emprego é desenvolvimento econômico. Não há país que se desenvolva hoje, no mundo globalizado, que tenha desenvolvimento econômico, se não respeita as próprias leis, como é o caso do Brasil. Você fala de desenvolvimento econômico, que a indústria, que a empresa, a prestação de serviços, essas coisas todas cresçam. A JBS cresceu muito. Sim. Em que condições que os governos deu para a JBS naquela época para chegar a esse monstro que ela... Então, a General Motors emprega muita gente nos Estados Unidos? Não sei, sinceramente eu não sei. Muita gente. Acredito que sim. Muita gente. Cerca de 200 mil trabalhadores nos Estados Unidos. Gera muito dinheiro para os americanos? Claro. Quem tem um carro da General Motors no Brasil está pagando, comprou ou faz manutenção, está pagando dinheiro para os americanos, não está? Quando o governo do Obama comprou a GM, passou a geri-la lá na primeira década dos anos 2000, ninguém falou nada lá nos Estados Unidos. Todo mundo achava que estava certo. O governo americano, liberal, comprou uma empresa de automóveis, um fabricante de automóveis, para mantê-la de pé, fortalecê-la e devolvê-la ao mercado. E ninguém falou nada. Por que no Brasil ninguém pode fazer nada pelas empresas nacionais? Já falamos aqui. Mas olha as condições, olha o que o Joesley, o que os batistas fizeram. Isso a gente pode discutir tudo. Eu sei, mas aí... Não estou defendendo posição nenhuma. Eu estou dizendo o seguinte, nós temos que defender empresas nacionais, que nós estamos fazendo agora, entregando mas empresa nacional. As negociações, na verdade, não pode nem chamar de negociação. Mas eu estou defendendo o Temer, se você entrar no fim das contas, eu estou defendendo o Temer. Feito, negociata, OAS e outras tantas... Isso foi no governo trabalhista, infelizmente, boa parte desses acontecimentos. Mas agora nós estamos vendo quem tinha relação com esse que nós estamos hoje nessa draga que nós estamos vivendo por conta desses acontecimentos que aconteceu com a família Batista e outros tantos que nós temos, não esquecendo Aécio Neves e outros. Não é? Olha, o que eu estou dizendo, estou defendendo o Brasil. Olha, quem está nessa relação agora é o presidente que nós estamos pedindo para cair. Mas vocês defendem o Brasil apostando na direta já, porque sabem que hoje, apesar de todos os fatos, apesar de algumas coisas, vocês sabem que hoje ganharia a eleição um governo de esquerda. O Lula, por exemplo, se a eleição fosse domingo que vem, eu tenho certeza absoluta, quase absoluta, que o Lula seria eleito. Eu pedi para você não contar. Porque foi grande, porque foi bom demais para os sindicatos. Eu pedi para você não contar, mas eu estava falando ali fora, de outro nome que eu defendo para ser candidato a presidente da República pelo meu partido, que é o Partido dos Trabalhadores. Tá certo? O que nós temos agora, Carlinhos, é o seguinte, a eleição direta não tem regulamentação, tanto quanto não tem a indireta. Ok? A indireta está até prevista na Constituição, só que não tem regulamentação nenhuma. Para fazer qualquer uma das duas, tem que ter regulamentação no Congresso. O povo quer eleição direta. Está aprovado por pesquisa do Datafolha, está aprovado por pesquisa do Vox Populi, está aprovado por um saco de pesquisa que você lê. Certo? O povo brasileiro entende, o que eu disse, a soberania popular, a sabedoria popular. O povo já entendeu que o problema do país não é se a JBS fez, deixou de fazer, as outras empresas, nada disso. Todo mundo já entendeu que o problema do Brasil é ter eleição para presidente da República. Não dá para conviver. Na verdade, eleição geral, eleger novos deputados, novos senadores e novo presidente da República, ou novas, né? Novas. Porque nós temos mulheres capazes, absolutamente possíveis, com capacidade de fazer o nosso país crescer. Bom, então, esse tem tema, razão. Ele tem razão. O Vox Populi diz, uma pesquisa pedida pela CUT, o Vox Populi fala em 89% e o Datafolha em 85%. Pois é. Então, balanço da greve passada. Vou voltar só um minuto aqui para encaixar uma conversa na outra do que você falou aqui. Quando a gente fala da reforma trabalhista, e eu falo tem uma desculpa, falar que a reforma trabalhista vai gerar emprego. Não vai gerar emprego nenhum. Se você ganhar metade, teu patrão vai contratar 2 para fazer o programa aqui? Vai? Não, ele só vai economizar dinheiro, botar mais dinheiro no bolso, não vai? E você vai estar mais pobre. Essa é a questão da reforma trabalhista. Não existe geração de emprego porque custa mais barato. Não tem geração de emprego que custa mais barato. Mas custando mais barato, ele não produziria mais? Para quê? Ele tem que vender o produto. Tem que vender o produto. O programa que você produz aqui, você produz um programa que gera uma receita para o teu chefe, certo? Para o dono do teu patrão, e ele está satisfeito com isso.
Se você custar mais barato, o programa Carlinhos Lima vai custar mais barato. O Rony ganha menos, se ele tiver menos direitos, isso vai custar mais barato. Mas por causa disso ele vai contratar 2 Rony, vai contratar 2 Carlinhos Lima? Não vai. Esse é o Eric. Essa é a grande mentira. Você tem que ficar a tarde inteira pensando. Amanhã eu vou entrevistar o Eric, está aí a verdade. Antes de eu ir para os comerciais, meu querido presidente, balanço da greve passada. Qual a avaliação que vocês fazem dessa última, que em São Carlos o movimento nos deu a entender que não foi assim bom. Ô, louco, Carlinhos. Quem estava lá, eu estava lá na Suzantur, apoiando lá o companheiro Sartori, lá do Sindicato dos Transportes, e o Amador, que é o representante também do sindicato. Eu estava lá na Suzantur porque eu falei, olha, eu não sei, vou aqui ajudar a companheirada aqui, eu estava, porque eu não sei como é que vai estar lá na Praça Itália. Aí o pessoal chegou na Praça Itália, falou, Eric, corre aqui. Ok? Corre aqui. Aí eu corri para a Praça Itália. Pedi para o caminhão de som que estava lá no Suzantur ir para lá. Tinha um absurdo. Não, peraí, eu confundi datas. Inclusive, nesse dia, é muito protesto, bicho. É verdade. Por isso que eu disse aqui que desde 2013 nós já tivemos N movimentos. Você tem razão. Carlinhos Oliveira entrou ao vivo de lá da Avenida São Carlos, vinha realmente um mar de pessoas lá. Foi o maior movimento. No dia 18 de março foi excelente. Mas o dia 28 arrebentou. Por quê? Porque no dia 28 não foi metalúrgico, não foi servidor, não foi químico, não foi comerciário, foi todo mundo. Foi todos os sindicatos quase na mesma medida. E teve um peso muito forte dos servidores. Quando eu cheguei na Praça Itália, quase só tinha trabalhador da educação, da saúde. O pessoal muito disposto, entendendo tudo. Tal. E o servidor é um trabalhador com um nível de politização, né? Trabalha é um servidor municipal, trabalha no meio, é muito politizado. Então, foi excelente, o dia 28 foi um marco. É até um problema, porque nós estamos assim, amanhã precisa ser maior do que o dia 28, e está difícil. Está difícil, porque tem essa guerra aí, tem sindicatos, por exemplo, que estão esperando o dia da reforma trabalhista no Senado, da votação, para parar, né? O pessoal do ABC ontem estava falando disso. Nós não temos essa capacidade aqui, a gente vai fazer a orientação das centrais. E aí no dia da votação eu não sei o que a gente pode fazer, se faz assembleia e tal. Mas, então amanhã... Agora que eu quero entrar, para depois falar de ônibus, depois dos comerciais nós vamos falar de ônibus. Ok. Programação da greve para São Carlos e região amanhã. Nós temos o mesmo modelo da greve passada. O que nós tivemos dificuldade foi um período de mobilização menor. Porque se você pegar os materiais das centrais, é o seguinte, a mobilização entre o dia 20 e o dia 30 de junho. Então, nós estávamos mobilizados fazendo assembleia durante todo esse período, porque nós não sabíamos quando é que o Senado tentaria votar, porque eles estão com a expectativa o governo está com a expectativa de conseguir os votos para aprovar a reforma trabalhista no Senado. Se tivesse, já tinha votado, já tinha aprovado. Então, com dificuldade, porque o povo realmente está entendendo o que é. Mas agora, ela já tem novidade sobre isso hoje, não tem? Eu não sei. Já me parece que tem novidade hoje já da reforma trabalhista. Deixa eu confirmar aqui. Para você me dar notícia. Deixa eu confirmar aqui, não é sério, me parece que já tem novidades aí. A respeito da reforma trabalhista, ou era para ter hoje? Deixa eu ver. Ontem foi a votação na Comissão de Constituição e Justiça. Isso. Foi uma votação, se não me engano, um placar de 16-9. Reforma trabalhista passa na última comissão do Senado e vai ao plenário. Eu acho que foi de noite. Agora precisa ver o que... Que hora que é a notícia? Essa aqui... 11 horas da noite. Isso, eu tava voltando para São Carlos. Quando eu cheguei em casa, eu estava na estrada, estava voltando para São Bernardo. A Comissão de Constituição e Justiça também aprovou o regime de urgência para o projeto, que claro. Poderá ser votado após 2 sessões. Eu vou para o comercial, já falamos da programação, o que você mais está esperando, depois dos pitacos das pessoas aqui no Zap, no Facebook. Estou conversando aqui com o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos São Carlos Região, o Eric Silva, filiado à CUT, esse sindicato. Vou para o comercial, volto já e a próxima pergunta nós vamos falar de ônibus. Não vai esquecer que a Comercial São Jorge fecha em 10 Comercial São Jorge, mas é só hoje e amanhã. Você não vai perder. Rack mais painel Bechara, espaço para TV de até 32 polegadas, de 369 por 229 ou 10 vezes sem juros. Estofado Galícia, 3 e 2 lugares em suede amassado, de 1.599 por 999 ou 10 vezes sem juros no cartão. Cômoda Forte Gênova, uma porta, 6 gavetas corrediças metálicas e sapateira. Tem tudo isso numa peça só.
O preço normal, 549. Jorjão mandou baixar para 329 e divide em 10 no cartão sem juros. Fecha em 10 Comercial São Jorge. Só nesta sexta e sábado você não pode perder. Comercial São Jorge, em São Carlos, General Osório 631, em frente à Igreja São Benedito. Fone 33764139 e também em Ibaté, Américo Brasiliense, Araraquara e mais 37 lojas em todo o estado de São Paulo. Ô Rony, meu querido, bora lá pro comercial, já me traz aí a manteiga de sucuri e a gente volta já já com o Eric Silva. Este segmento do programa Carlinhos Lima foi um oferecimento de Comercial São Jorge. General Osório 631, em frente à Igreja São Benedito. Fone 33764139. De segunda a sexta, às 6 da tarde, tem o Clube Esportivo. Vamos falar aqui ou Você por dentro do que acontece no esporte local, estadual, nacional e internacional. Clube Esportivo. De segunda a sexta, às 6 da tarde, só aqui, nos 1400 da Clube. Eu vi essa mulher, eu falei pra você. Tudo que a sua cozinha precisa na Avan. Variedade, qualidade e o melhor. Preços muito baixos. Confira nesta semana. Conjunto potes de vidro com tampa de R$ 39,90 por apenas R$ 24,99. Copo Coca-Cola 355 ml, somente R$ 2,99 cada. É muito barato. Ofertas válidas até domingo ou enquanto durarem os estoques. Avan, tudo num só lugar. Quer o preço mais baixo e a menor prestação? Na Casas Bahia, a economia tá na mão, com parcelas pequenininhas sem juros. Aproveite agora mesmo, na loja ou no site. Tem fogão com acendimento automático a partir de R$ 399 em até 10 vezes no cartão. Aproveite seu FGTS. E com o Retira Rápido Casas Bahia, tem produtos para comprar hoje no site e retirar amanhã mesmo na loja. Casas Bahia, na loja, no site, no celular. De segunda a sábado, aqui na Clube AM, Patrulha 1400. Jornalismo policial com a cobertura das principais ocorrências de São Carlos e região. Patrulha 1400 com J. Ribeiro Filho. De segunda a sábado, a partir das 7 horas. Esse segmento do programa Carlinhos Lima é um oferecimento da poderosa manteiga de sucuri. Compre agora mesmo. Drogaria Gomes em Ibaté e na Drogaria Total, Unidade Droga Rio. Ligue e peça que eles entregam. 3374-1465. A gente se encontra na Clube, porque todo mundo tá aqui. Bela Vista, Botafogo, Santa Maria e Vargem, Vila Monteiro, Lagoa Serena, Pacver e o Vigão, Douradinho, Vila Irene, Macarengo, Paraíso, Chivetone, Lutipala, Ipanema, Vila Maria. Todo mundo ligado, tá na Clube, tá legal, tá na Clube, tá legal. No Munique, no Planalto, Novo Horizonte, todo mundo tá ligado, Clube. Audiência total, tá na Clube, tá legal. Todos os dias com você. Muito bom dia, já estamos no ar, começa aqui mais um programa Carlinhos. Prestação de serviço. Precisamos ajudar. Uma voz falando por você. Essa questão da saúde é uma questão muito complexa. Jornalismo dinâmico. Se nós não levarmos isso politicamente a sério, Os fatos que você precisa é saber. impossível. Não dá pra entender esse tipo de coisa. Programa Carlinhos Lima. Eu quero você comigo de segunda a sábado aqui no programa Carlinhos Lima. Eu espero você. Jornalismo da Clube. Liderança comprovada pelo Ibope. A maior audiência do rádio. Tá na Clube, tá legal. Carlinhos Lima, a maior audiência do rádio. Vamos lembrar de trazer o livro do emissário. Uma entrevista com o livro de 2023. Dá pra falar pra mim que não é eu tô dizendo quem fez. Ok. Tô vendo. Ok. 11h06, hora certa, oferecimento especial da nossa manteiga de sucuri.
Já estamos de volta aqui com o Eric Silva, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. Você está acompanhando aí pela televisãozinha. Está em branco agora, porque até chegar aí demora um pouquinho, mas ele já está de volta aqui comigo. A internet não é ainda como a gente... Não é aquilo que a gente sonha, né? Quer falar da terceirização do sistema de comunicação? Eu quero falar com você agora sobre uma pergunta que N pessoas nos fazem aqui a todo momento. O pessoal só quer saber se vai ter ônibus amanhã. O ônibus vai ter. Vocês vão deixar os ônibus circularem? Essa é a pergunta. Então, nós reunidos falamos que estamos tratando com os sindicatos ao longo das últimas semanas, desde que foi marcado o ato. Na verdade, nós conversamos com constância, né? Porque tem vários problemas que são discutidos entre todos os sindicatos aí, sob a presidência do companheiro Toninho, lá do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio. E o Sindicato dos Trabalhadores do Transporte já se manifestou favorável e aderiu, pretende fazer o movimento amanhã, aderir à greve geral. Deve estar dialogando com o pessoal, com os trabalhadores lá da Suzantur, que é a única empresa que presta serviço aqui de transporte. Então, amanhã a orientação, até o momento, é concentrar a companheirada apoiando o Sindicato do Transporte às 3h30 da manhã na Suzantur, para garantir o movimento dos trabalhadores do transporte. Pergunta que não quer Ainda calar. temos hoje uma reunião com o Poder Público Municipal, com o sindicato e a intersindical, para definir os detalhes disso, que isso tem que ser da forma mais pacífica possível, né? Forma pacífica para você não quer dizer o seguinte: o seu João, que é motorista de ônibus, e o Ricardo, que é trocador dele, fala: olha, nós queremos ir trabalhar. Isso não garante o direito democrático de ir e vir de cada pessoa? Vamos falar do conceito de democracia. Não. Para mim, quando você me impede de sair, quando você me tampa a estrada, eu quero ir para Minas Gerais, por exemplo, aí a estrada está bloqueada, ou então a dona... Hoje me ligaram aqui, Carlinhos, eu tenho consulta no CM amanhã, está aqui, o que eu faço? O seu João, que é motorista da Suzantur, e o Ricardo, que é trocador, eles falam: bom, eu não quero saber de greve, eu quero ir trabalhar, fazer a minha linha. Vocês dão licença que eu quero passar? Vocês vão dar licença para o seu João ou vão bloquear a saída do coletivo? O espaço democrático de resolver se vai fazer a greve é a Assembleia. Ok? É a Assembleia. Então a gente faz uma Assembleia, vota. Isso é que nem eleger o vereador, eleger o síndico do prédio. É a Assembleia. Você pergunta para as pessoas: quem é que acha que o Carlinho tem que ser o prédio, o síndico do prédio aqui da clube? A maioria disse. A maioria falou que é o Carlinhos. A minoria achava que é o Rony. Ok? A minoria tem o direito de não te respeitar porque ele achava outra coisa? Mas e o direito de ir e vir, onde é que fica? O direito de vir é outra coisa. Ele individualmente ele pode ir onde ele quiser. O trabalho da Suzantur não é o direito de ir e vir dele. Ele está exercendo uma atividade profissional. Ótimo. E se ele quiser ir trabalhar? Que foi definido na Assembleia que não ia ser feita. Então ele tem que defender na Assembleia. Não é radicalismo isso? Não radicalismo. Eu defendo na Assembleia, que não seja feita greve nenhuma. Eu estou defendendo aqui que não vamos fazer greve nenhuma. E aí, se todo mundo concordar com ele, nós vamos juntar nossas coisinhas, botar o rabinho no meio das pernas e vamos fazer greve em outro lugar. Ok? Vamos estar junto todo mundo lá na Praça da Itália, na Praça dos Pombos, no Mercadão. Agora, quando você define que todo mundo vai fazer, faz uma assembleia, alguns se manifestam. Está interessante, eu fiz uma assembleia outro dia com o pessoal mensalista. Se tiver alguns ouvindo aí, um grande abraço, pessoal administrativo lá na Volks. Fizemos uma assembleia com o pessoal lá na Volks, como a gente faz para aprovar a greve, né? Votamos. 3 votaram contra, um grupo lá de uns 80. Eu tenho o maior respeito por esses 3. Claro, que tem opinião. Porque ele achava que... Eu não estou lá para impor nada para ninguém. Eu estou perguntando, eu quero a resposta. Se eu estou perguntando para as pessoas: e aí, companheirada, quem é que é favorável a gente fazer greve no dia 30? Se eu estou perguntando, é para as pessoas dizerem se concordam com aquilo ou não, para a gente poder discutir. 3 votaram contra. Eu tenho o maior respeito por eles. Ontem, ainda de manhã, eu estava lá reunido com alguns deles, com esses 3, para entender o que é que eles estavam pensando, qual era o problema. E o problema não é que eles não queriam fazer a greve, é que eles entendiam que estavam perdendo muito dinheiro com o desconto do salário, porque nós perdemos o salário no dia da greve e tal, e a gente está discutindo forma de minimizar isso, tal, porque a questão é política. Então é isso, você pergunta e discute. Agora, aí você está lá na frente lá do portão, nós estamos lá simplesmente parados lá,
garantindo que os ônibus não Vocês saem não para podem garantir a fazer democracia. de lado e deixar o portão aberto? Então, mas aí, se um ou dois que discordam do negócio vão colocar em Não, risco os outros que concordaram. Isso é um População. princípio nosso. Ô, Carlinhos, veja o modelo de democracia que a gente pratica no sindicato. A gente é eleito, não é? Pelo voto. Sim. Tem uma regra, tá. Eu poderia simplesmente assinar os acordos que eu acho melhor assinar. Não poderia, como faz o governo? Como faz os deputados? Ok. O deputado não pergunta para ninguém para votar. Certo? Pergunta para ninguém para votar. A gente não. Cada acordo que a gente faz, a gente chama a peãozada lá. Mas a chapa é montada, vocês têm uma chapa, obviamente são todos de braços Eu dados. teria até poder legal para aprovar determinados acordos sem perguntar para ninguém, mas a gente chama o trabalhador no sindicato para perguntar se ele concorda com o acordo de troca de feriado. Bom, resumindo, tudo indica de 0 a 10 é 9, que não vai ter ônibus. Certamente Isso. não é a palavra. Eu sei, Você mas está eu correto. digo Você tá a correto. perspectiva é essa. É isso, de 0 a 10 é 9, não vai ter Leia, ônibus Carlos amanhã. Lima, tudo bem, aqui é lei. Essa greve vai servir para causar mais desemprego. Outra pessoa aqui... Não sei como é que, desculpa, Léo, com todo respeito, mas eu não sei como é que a gente causa mais desemprego protestando contra uma reforma que a lógica é empobrecer todo mundo. Não vai dizer o meu nome para ele, mas na hora de catar coquinho, se ele esqueceu que ficou 13 anos no governo. Quem ficou foi o governo, não foi ele. Não fui né? eu não, mas apoiava o Ele governo tá que dizendo, gerou exato, emprego. não existe diferença entre Lula, Dilma e Temer. Quando a contribuição sindical era compulsório, ele aparecerá, era contra. Vai ver como é que vai tocar o sindicato sem contribuição. Isso já foi definido? Isso já foi definido? Eu quero falar disso. Você vai Foi falar definido, disso? foi Você vai definido. falar disso depois de uma observação do Carlinhos Lima. Algumas pessoas dizem aqui nas redes sociais de que o grande interesse dos sindicatos é continuar os presidentes e diretores levando vida de babo com o dinheiro que vem do Ministério do Trabalho, é isso, né? Sim. Que vem do Ministério do Trabalho e que vocês ficam para manter o poder porque a vida de vocês muda muito e muda para melhor, inclusive financeiramente, é o que dizem, e que vocês têm uma grande preocupação com isso. Então vamos lá. Primeiro eu vou te pedir um testemunho aqui para você. Você me conhece, eu tenho vindo de Nababo? Eu nunca fui na tua casa lá no Drama. Pode ir. Então, felizmente, companheiros, quem nos ouve aqui, eu vivo com o meu salário da Volkswagen só. E aí está disponível, inclusive, aí, quem quiser entrar no sindicato, prestamos conta do sindicato esse fim de semana, no domingo, viu, Carlinhos? Chamamos toda a companheirada, tem um jornal, nosso Jornal da Semana, chamando o pessoal para prestação de conta. E felizmente nós não pagamos R$1 para nenhum diretor dos nossos 79 de salário, ou ajuda de custo, ou qualquer outro nome, porque aí você pode camuflar o nome, tá certo? Eu podia dizer, não tem salário, mas tem ajuda de custo. Não existe isso, os sindicatos metalúrgicos são caros, e essa política é nossa, então eu tenho muita facilidade de dizer isso. Há um imposto sindical, sabe que eu queria falar sobre o tema. Na proposta de reforma trabalhista está previsto o fim do imposto sindical. Ok. A CUT nasceu favorável ao fim do imposto sindical. Quer dizer que Nasceu março contra o do imposto ano que sindical. vem, já não vem no meu recibo Vai de vir, sabe pagamento por o quê? desconto. Sabe por quê? Vai Por vir? quê? Porque o Ferraço, o Ricardo Ferraço, que é o relator do Senado, propôs que o presidente da República vetasse alguns pontos da reforma trabalhista. Dentre eles, o fim do imposto sindical. Ok? Então, muito provavelmente, o presidente da República vetará dentro da reforma trabalhista o imposto sindical. Escreve, quem está ouvindo, perguntando, por favor, escreve o que eu estou dizendo agora. E olhe, procure o Ricardo Ferraço, acho que é Ricardo Ferraço, o relator no Senado, propôs que o presidente da República vete alguns temas. Dentre eles, vete o fim do imposto sindical. Por quê? Para tentar apaziguar os ânimos de alguns sindicalistas, sim. Então, se algum sindicato, ou qual sindicato não se manifestar amanhã, no dia 30, contra a reforma trabalhista, é porque sabe que a questão do imposto sindical já está resolvido. Ok? Então, observem, os ouvintes todos, o pessoal está questionando, a questão do imposto sindical já está resolvido. Ele vai terminar na reforma trabalhista aprovada no Senado, porque ela tem que tramitar em regime de urgência, ela não pode ter emenda. Mas o presidente da República, já indicado pelo relator, vetará o fim do imposto sindical frente a outras coisas. E esse é o grande problema para nós.
E até um representante da Força, nem a CUT, porque a CUT institucionalmente nasceu contra o imposto sindical. Mas o Miguel Torres, da Força Sindical, já declarou, acaba com o imposto sindical e mantém todo o resto. A Força já grudou tudo lá. Então, mas parte da Força, viu? Parte da Força. Presidente, mas tem grupos importantes. O presidente é outra coisa, é uma coisa que você está dizendo. Bom, agora, tem parte de sindicatos muito importantes, inclusive aqui em São Carlos. Então, o Miguel Torres disse, acaba com o imposto sindical e esquece o resto todo. Para nós está bom, a gente sossega, foi a falar, né? Agora, escrevam isso. A questão do imposto sindical, quem acha que o imposto sindical vai acabar, não vai acabar. O que vai acabar são os seus direitos. Cidadão escreve assim: Carlinhos, quando a presidente Dilma editou medidas provisórias mudando as regras do seguro-desemprego, pensão por morte, auxílio-doença e fator previdenciário, não vimos o referido sindicato falar nada, ou estou errado? Está errado. Esses não eram direitos trabalhistas ou vale a regra de 2 pesos e 2 medidas? Está errado. Nós estávamos na rua brigando contra a PL 241. Agora não vou lembrar mais, que é muito número de projeto de lei, essa coisa toda. Isso foi em janeiro de 2015, de fevereiro de 2015, nós fomos para a rua. O deputado Vicentinho foi chamado em plenária para a gente chicoteou ele, o Vicentinho, inclusive, que é nosso companheiro e era líder da bancada, falou: meus companheiros, vocês me perdoam, bate, mas tenta não bater na cara, porque a coisa está muito ruim, e aí nós fizemos muita coisa. É que é tanto ato, que você confunde, que as pessoas não... É verdade. A expectativa de presença amanhã aqui na sua região? Eu gostaria, nós estamos trabalhando para ser um ato igual ao dia 28. Né? Igual ao dia 28. Como eu disse, nós tivemos dificuldade com o tempo de mobilização. Alguns sindicatos estão escolhendo, alguns sindicatos não, aqui em São Carlos não. No Brasil, algumas regiões estão escolhendo fazer ato no dia da votação da reforma trabalhista. Porque a reforma trabalhista é o grande problema. Problema imediato, ele é pior que a reforma da Previdência. Pior que a reforma da Previdência. Porque ele tira toda a proteção do trabalho. Eles insistem em dizer nos noticiários, em entrevistas, que tudo aquilo, 13º, férias coletivas, que nada disso vai ser mexido. É lógico que não, vai ser matéria de negociação do sindicato com o patrão. Mas não fundo de garantia, 13º? Não, fundo de garantia não, 13º sim, você pode parcelar. Pode parcelar em 12 vezes. Certo? Mas isso de cima para baixo, nós vamos sentar, você é meu patrão, fala, eu quero. Eu não quero receber em 12, eu quero receber no dia 20 de dezembro. Ah, tá, e aí você vai falar pro seu patrão, fala, nem ferrando, eu vou receber uma vez só. Você vai? Quer dizer que o 13º corre o risco de ser fracionado assim também em avos. Assim como as férias. 12 avos. Assim, Um 12 avos. Parcelado. Pode ser. Por mês. Assim como as férias. Tá bom. Esse negócio de férias, vamos falar a verdade, né? Quanta gente não tira férias, prefere trocar por dinheiro, faz negociações dentro da empresa. Olha, eu quero ir para o Ceará ver minha mãe, mas eu quero só 10 dias. Quantas vezes isso acontece? Aí em outubro você me dá mais 10. É verdade, mas assim, isso a gente tem visto no limite extremo, a justiça resolve. Então você tira essa condição da frente. A reforma tira essa condição da frente. O patrão pode simplesmente chegar para você, olha, eu imagino que a tua relação e a sua capacidade aqui, a sua autonomia frente ao seu patrão é muito maior do que 90% dos brasileiros empregados, não é verdade? Quer me colocar numa situação privilegiada, você está... Não é privilegiado, Carlinhos. Não, mas vamos lá. Você é um trabalhador que acha em qualquer lugar aqui na rua? Meus credores não... Não, mas você é um trabalhador que você acha em qualquer lugar aqui na rua? Não. Eu sou um sortudo um radialista, também, né? Não, cada um tem sua capacidade. Reforma da Previdência. Alguns pontos que te preocupam muito como trabalhador. A reforma da Previdência começa pela questão do déficit. Você falar que o déficit, olha, quando a gente fala de Previdência, nós estamos falando de como é que uma sociedade deseja, acha justo proteger os seus cidadãos no momento de fragilidade da sua vida. Quando você já é idoso, não consegue trabalhar, quando você está doente, não consegue trabalhar, quando você nasceu com uma necessidade especial e não é capaz de trabalhar, certo? Então, a Previdência é como é que uma sociedade decide, achar justo proteger seus cidadãos no futuro, no momento e no futuro, de fragilidade, claro. De fragilidade em relação ao trabalho. Então, essa discussão você tem que discutir o que é justo, o que você acha justo, quando é o tempo de se retirar do mercado, e aí como é que paga, você vai discutir como é que paga essa conta. O Brasil já fez isso. O Brasil, a Previdência não vive só da contribuição dos empregados. A Previdência vive
parte da loteria, da contribuição time de social futebol, sobre o lucro líquido, sobre uma série então, de mas coisas. aí eu tenho uma coisa que vocês, ligados muito mais ao Partido dos Trabalhadores, odeiam: privatização. Eu fico pensando, se faz um plano de previdência no Itaú, no Bradesco, um banco desses poderosos aí em Santander... Eu quero previdência privada. Ótimo. O governo não poderia, ao invés de catar toda essa grana que é só para a Previdência e dar isso para um instituto particular cuidar, que eu tenho certeza absoluta que ia ter, se tiver roubo, é muito menos que patrão não deixa roubar. Aqui na Clube não saíam clipes daqui. Não saíam clipes daqui. Primeiro porque ninguém tem interesse em pegar nada aqui da Clube. Você pode largar sua carteira aqui cheia de dinheiro e voltar semana que vem que ela vai daqui. Difícil porque nós somos uma empresa particular. Não ficaria bom, por exemplo, Bradesco, Santander e Itaú, que são essas três fortalezas aí financeiras, será que se nós pegar o dinheiro todo recolhido, somente separa o que é somente para a Previdência e dá para uma empresa dessa tocar, será que não fica melhor para o povo brasileiro, não? Ô Carlinhos, isso é Você vê a Unimed, eu vou te dar um exemplo, mas desculpa a franqueza, quer. Desculpa interromper, eu vou te dar um exemplo daqui da Unimed, eu vou usar a Unimed porque está pertinho aqui, nós fazemos parte dela. A Unimed tem o quê? Uns 160 mil contratos aqui na cidade e região? Eu acho que não chega a 200 mil contratos. Não, é menos que isso. É menos? Ok. Que você já viu o que esses caras fazem com essa grana? Você já pensou se isso fosse da prefeitura, do governo, do estado, do federal? A gente não ia ter esse prédio bonito aqui, essa clínica do lado, eu não teria médico com ar-condicionado, eu sei, mas eu não teria consultório Rocinho com ar-condicionado, revista Isto É de 1960, mas tem televisãozinha bonitinha para assistir. Será que se o governo, ao invés de ele administrar essa fortuna, se passasse por uma empresa, obviamente com um contrato muito bem feito, com garantia, segurança, será que nós não seríamos melhor atendidos, não com assistência médica e também com aposentadoria? Não, tem muita distorção nesse debate, porque a lógica é de jogar tudo para a iniciativa privada. Mas a iniciativa privada, qual que é o objetivo dela? Ganhar dinheiro. Lucro. Ótimo, o governo, entre aspas, não ganha dinheiro e joga dinheiro fora. Qual que é o objetivo? Deixa o cara ganhar dinheiro. Qual que é o objetivo do governo, do Estado? Porque é o Estado, se for do Estado, o governo muda. Né? O Estado é gerar bem-estar para a população. Certo? Qual que é ao longo da história da Previdência, criou-se a história da DRU, da desvinculação das receitas da União. Isso. Quando a Previdência só recolhia dinheiro e não pagava quase ninguém, muito desse dinheiro foi investido em coisas que você já sabe também, na construção da Transamazônica, da Ponte Rio e tal. Eu lembrei dela aqui E até o ano retrasado, você desvinculava 20% das receitas da União, inclusive da Previdência, para botar em outros lugares. O ano passado, o governo Temer aumentou para 30%, a possibilidade. Como o ano passado não teve dinheiro da Previdência, não se tirou nada da Previdência. Mas ao longo da história da Previdência, que vem lá de 1918, eu acho, não lembro exatamente essa data, sou ruim de data, já percebeu, né? Sempre foi tirado dinheiro da Previdência porque ela era superavitária. Então agora vem dizer que tem déficit, que tem que tirar o dinheiro, tem que submeter um trabalhador rural a trabalhar até 65 anos. Eu estava outro dia falando com outro colega seu, e aí alguém entrou ao vivo e falou, olha, e os catadores de lixo vão trabalhar até os 65 anos? E a coleta de lixo da cidade... O cara que trabalha no forno da indústria. O cara que trabalha numa fundição lá no forno da indústria e tal. A iniciativa privada vai estar preocupada com isso? Vai ver países que eles fizeram. O Chile é um modelo de aplicação dessa lógica do mercado no mundo. Vai ver os aposentados chilenos. Eles estão recebendo agora, os primeiros que se aposentaram pela essa lógica que você propôs, 1/3 do salário mínimo chileno. Vai ter uma revolução no Chile e lá o pessoal da Previdência. Vai ter um problema no Chile da Previdência. Gente, eu estou conversando e aprendendo bastante, digo a verdade aqui, com o Eric Silva, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos e região, porque amanhã está programada uma greve geral no Brasil contra as reformas da Previdência e trabalhista, fora Temer. Fora Temer, direta e já. Esse é um assunto que dá uns 3 dias de conversa e eu tenho 5 minutos só para encerrar com você. Mas é simples. Porque eu sou a favor. Eu sou a favor do seguinte: nós temos um contrato social, né?
deputado Ulisses Guimarães. Sim. Eu digo contrato social por conta da minha amiga Judite, da Atmo. Ela fala contrato social e eu gostei. É verdade. Nós temos um contrato social. Que isso vem do contrato social do Rousseau lá, da sociologia da Aí, meu amor, eu fico pensando no seguinte: na Constituição diz que nesse período que o governo está, em caso de afastamento, nós teríamos eleições indiretas. Por que não cumprir a Constituição? Concordo que esse Congresso não tem moral para eleger nem presidente de time de futebol. Então, esse que é o problema. Você prevê eleições indiretas. Então, mas começa desse problema. Preço que nós temos que pagar, é o preço que nós temos que pagar para manter as instituições com credibilidade. Então, vamos lá. O Estado funciona a serviço de quem? Do povo brasileiro. É o que se espera. O povo espera. brasileiro, você acabou de ler, 85%, 84%, que é a eleição direta. Okay. Tem estrutura institucional? Tem na Constituição prevista eleição direta? Direta? Não. E eleição direta? Indireta? Está prevista a eleição? Está. Com que regra? Não tem. Não está previsto se tem que estar afiliado a partido, se tem que ter mais de 18 anos, se tem que ser brasileiro. Não tem. Não teve regulamentação. É um dos capítulos da Constituição que não tem regulamentação. E entre outros tantos, então, para acontecer a eleição direta, tem que ter uma concertação no Congresso. Uma concertação com esse bando de gente denunciada na Lava Jato e tudo mais. É possível? Você começou falando que é um Congresso ilegítimo. E por que as centrais não caminham também a Brasília pedindo a renúncia de deputados e senadores tão problemáticos quanto o presidente da República? Porque é mais improvável ainda. Você acha que eles vão aprovar a antecipação do mandato deles? Não, seria renúncia mesmo. Mas você acha que eles vão fazer isso? Ou você renuncia ou a gente não sai da porta do Congresso. Mas chega na porta do Congresso é bomba. A gente pode falar disso outro dia, mas deixa eu falar uma coisa para você. Importante nesse tema, que aí vale uma reflexão dos ouvintes, nossa, todo o tempo. A gente é muito ingênuo. Eu estava num grupo, você sabe que eu voltei a estudar e tem quase todo mundo de esquerda no grupo que estuda comigo, e a gente estava fazendo essa discussão no sábado, porque as aulas são de sábado e domingo, sexta, sábado e domingo, né? E a gente estava discutindo se vai haver eleição direta o ano que vem, se vai ser eleição para presidente. Consenso de que não temos garantia nenhuma. Nós estamos tramitando no Congresso, é importante que as pessoas saibam, estamos tramitando no Congresso um projeto de lei que amplia o mandato do presidente da República e dos congressistas por mais 2 anos. Ok. No estágio do golpe que nós estamos sofrendo a cada dia, né, nesse descolamento da classe política, do Congresso, da Presidência da República, do Legislativo, do Executivo Nacional, dos interesses da população, custa o que para eles prolongar o mandato por mais 2 anos e não fazer eleição ano que vem? E se eles não fizerem, vai acontecer o quê? O povo todo vai sair, 200 e tantos milhões, vai sair à rua exigindo eleição direta? Vai. Então, Carlinhos, nós estamos num momento absolutamente arriscado. Os membros do Congresso Nacional, quase todos, estão preocupados em resguardar os próprios interesses. Isso não é dúvida para ninguém. Se tem um projeto que amplia o mandato deles por mais 2 anos, você acha que eles não vão fazer? Então, a única solução é o povo todo estar mobilizado por eleições diretas. O formato, eu concordo com uma coisa que você disse. É importante a gente ter uma consolidação da Constituição. Claro, as instituições para elas continuarem. Só que ela está sendo rasgada diariamente. A consolidação da nossa Constituição, ela passa também pelos deputados e senadores valorizarem e não ficarem querendo trocar as coisas todo dia como está sendo trocado na reforma da Previdência. Que felizmente, eu estou confiante que na Câmara também não passa a reforma da Previdência. Porém, pode vir por medida provisória, decreto e todo tipo de golpe. Eles adoram o MP. Querida, é verdade. Tudo indica que não vai ter ônibus amanhã. Meu querido jornalista, amigo Davi Chaves, Carlinhos Def da Previdência, nós já falamos. Dru já falou. Deveria ter pelo menos 100 mil pessoas assistindo essa live para ver se o povo se informa. Obrigado, Davi. Mudanças são necessárias na CLT, mas não a mudança como está, sem conversar com os trabalhadores, uma reforma imposta pelo patronal. Não tem como ser a favor da reforma trabalhista. E outras tantas pessoas aqui... movimentado. Outras tantas pessoas aqui, né, algumas críticas, obviamente, e eu não deixei de falar nenhuma, diga-se de passagem. Deixa eu procurar o Eric aqui de novo, na propaganda que eu fiz ontem aqui.
O medo é tão grande de perder a teta que esse povo só pensa em greve, não estão nem aí com os trabalhadores, que parecem fantoche nas mãos dos sindicatos, na mão dos sindicatos. Esse só agita, depois deixa os